2.52 Guild Wars Capítulo 154 Cidade Capital Vita Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Nome da cidade-estado: Vita Capital City. Nível 7. Lealdade / chateado: 100. 0 ouro, 0 energia mundial, 100% energia etérica, 25% taxa de imposto, 5% população, 0 pessoal, 0 comida, 0 madeira serrada, 0 pedra, 0 metal, 0 prestígio, 20.000. Draco ficou bastante surpreso com tudo o que tinha visto até agora, assim como os membros da Umbra. Devido à presença da energia etérica na modernização do assentamento, este ganhou propriedades novas e únicas. Primeiro foi o modificador de experiência bônus. Isso geralmente só aparecia em áreas especiais dentro de certos edifícios ou zonas dentro da capital de um império. Por exemplo, o Império Leviatã tinha tal característica apenas para suas residências nobres. E a maioria deles foi ganha por dia e foi limitada a 30%. No entanto, a Vita Capital City permitiu que qualquer pessoa ganhasse 1% por hora e estava limitada a 70%. Se alguém permanecesse na cidade por pelo menos 70 horas, seria capaz de fazer missões ou masmorras enquanto ganhava 70% mais experiência por tudo o que fizesse. Na verdade, outra coisa inteligente que eles poderiam fazer seria terminar uma missão difícil e lucrativa, descansar na capital enquanto acumulavam buff e depois enviá-lo para quase o dobro da recompensa de experiência. Depois houve o aumento da taxa de sucesso na criação. Draco estava extremamente grato por isso, não tanto por si mesmo, mas mais ainda pelos membros do Tradeskill de sua guilda. Eles agora poderiam ganhar níveis de habilidade comercial rapidamente e alcançá-los se ele fornecesse bons ensinamentos e materiais. Sem mencionar que todos os itens que eles criariam seriam 20% melhores, o que significa que eles poderiam facilmente vendê-los por mais. Com mais dinheiro eles poderiam comprar materiais melhores, tornando este um ciclo lucrativo para a Umbra. Isso atrairia loucamente jogadores de Tradeskill de todo o mundo, sem contar que muitos já queriam ingressar na Umbra, mas falharam nos testes. Agora, a Umbra teria que reabrir o recrutamento, já que eles tinham muitas terras com benefícios tão potentes. Os NPCs geralmente desprezavam os assentamentos e cidades dos jogadores. Já existiam reinos e impérios infinitos no mundo. Por que eles deveriam deixar suas casas para se juntar à sua? O que você tinha a oferecer que esses reinos e impérios estabelecidos há muito tempo não ofereceram? Mesmo que fossem pobres ou desabrigados em seus reinos atuais, pelo menos havia uma chance de encontrar abrigo. Você, que tinha acabado de construir uma cidade e precisava de ocupantes para ganhar dinheiro, como iria alimentar todos eles? No entanto, o aumento da expectativa de vida deixaria vários NPCs loucos. Isto, juntamente com a imunidade a doenças comuns, bem como a forte resistência a doenças mortais, garantiu que eles viveriam vidas mais longas e saudáveis. A quantidade deles que clamariam para entrar na Vita Capital City, ou para mover suas raízes de clã para cá, seria imensa. Draco também esperava que vários poderes ocultos visitassem e tentassem reivindicar um lugar para si. Mesmo com o apoio de Richmond, eles seriam pouco hospitaleiros. A maioria seria justa, enquanto algumas seriam contundentes. No entanto, nenhum deles aceitaria um não como resposta. Apesar de estar apenas no rank 1, Draco estava ansioso pela chegada deles. Seus olhos vermelhos pulsantes brilhavam com uma luz negra e o dragão negro em sua alma também bocejou enquanto disparava um falso orbe da destruição. Não apenas os itens criados, mas também as técnicas criadas se tornariam 20% melhores quando concluídas. Em outras palavras, aqueles que treinaram ou trabalharam aqui veriam benefícios extras pela mesma quantidade de esforço. Juntamente com o fato de que a criação de técnicas nos centros de treinamento da capital Vita foi aumentada em 10%, este local também se tornaria um paraíso para jogadores de combate. Agora que os Training Halls estavam sendo muito usados pelos jogadores e as técnicas ganharam destaque, esse benefício em particular seria bem recebido. Pode até permitir que a base de jogadores alcance os dois monstros antigos a tempo. Claro, Draco não se incomodou. Mesmo na linha do tempo anterior, onde todos haviam alcançado seu auge, ele e Revetingnicht permaneceram fortemente em seus lugares número 1 e 2. Mesmo que o mundo inteiro se reencarnasse com suas memórias futuras,
Esse fato não mudaria. Contudo, foi a última bênção que abalou o coração de Draco e consolidou sua mudança de planos. O aumento de 500% no crescimento natural da população significava que se os NPCs ou jogadores copulassem, suas chances de concepção seriam muito maiores. Também significava que a gravidez seria mais curta e as crianças nascidas seriam mais saudáveis do que as de fora. Se alguém quisesse limitar a vida capital City a uma raça ou clã específico, seria muito possível preenchê-la em poucos anos, desde que trabalhassem duro. Isso mesmo, esse era o plano de Draco. Ele planejava alugar algumas das terras no futuro distrito comercial para vários comerciantes e poderes ocultos lá fora, como uma forma de compromisso, mas ele não venderia nenhuma terra privada. As únicas pessoas autorizadas a se tornarem cidadãos ou residentes em Vita Capital City seriam principalmente seus descendentes e os membros da Umbra. Ninguém mais teria permissão para estabelecer uma família ou legado aqui. Pensando nesse sentido, Draco virou-se para os membros excitados e estupefatos da Umbra e os observou silenciosamente por alguns segundos. Quando viram o mestre da guilda examinando-os, eles imediatamente se acalmaram e recuperaram a compostura. Eles olharam para Draco enquanto esperavam que ele falasse. Quantos de vocês moram no país central? A pergunta de Draco surpreendeu a todos, pois era a última coisa que esperavam ouvir naquele momento. Muitos partilharam olhares inseguros, mas aqueles que viviam no país central levantaram as mãos. Equivalia a pouco mais de 35% dos membros da Umbra, o que era de se esperar. Draco fez uma pausa e ponderou um pouco antes de chamar a Kainu. Pegue todos os itens comuns e incomuns do armazém da guilda e venda-os no centro de comércio intermediário. Use os fundos para ajudar os não-residentes do país central a viajarem até nós. Todos ficaram ainda mais pasmos com as palavras de Draco. Viajar até o país central. Para quê? O que eles deveriam fazer quando chegassem? Mesmo que eles respeitassem Draco e fossem leais à Umbra, isso era arbitrário demais para concordar tão repentinamente. Embora todos eles tivessem uma situação melhor no mundo real agora graças aos seus ganhos no Boundless, a maioria deles ainda tinha muitas considerações a fazer antes de viajar para qualquer lugar. Embora ele cuidasse dos custos de viagem e tornasse as coisas muito mais fáceis de engolir, foi tudo muito repentino. Draco percebeu isso e sorriu calorosamente para os membros de sua guilda enquanto explicava. Como você pode ver apenas pelos benefícios, o valor da vida capital City é infinito. Da Umbra. No entanto, se fizermos isso, teremos dificuldade em aumentar nossa população organicamente. Todos vocês devem estar cientes de que podemos fazer sexo neste jogo, mas por algum motivo, você não pode engravidar outras pessoas, seja outros jogadores ou NPCs. Os membros do Umbra sentiram inconscientemente. Claro, muitos deles já haviam fodido ou já foram fodidos por alguém, ou no caso daqueles com fetiches raros, alguma coisa, como era natural. Afinal, uma menina virgem no mundo real pode sonhar em dar a primeira vez ao seu amado marido. No entanto, isso não significava que ela não tivesse nenhum interesse em sexo. Presa em tal atoleiro, ela poderia acabar cedendo à luxúria e perdê-la para algum filho da puta qualquer que fosse doce nos ouvidos. O arrependimento enterrado permaneceria lá por muitos anos, mas com Boundless, seria possível contornar isso. Alguém poderia ter o que parecia exatamente sexo aqui sem ter seu corpo real sujo, pois era tudo uma coisa da mente. Tantas pessoas estavam desenfreadas. Isso não era novidade, como já aconteceu inúmeras vezes em outros jogos de realidade virtual, só que Boundless conseguiu fazer com que parecesse completamente real. Muitas meninas que eram muito religiosas ou desinteressadas por sexo na sua idade tentavam muitas coisas, mesmo com os caras mais improváveis, só para ver como era. A curiosidade de realizar um ato quando não havia consequências era uma coisa assustadora. Muitos caras que eram virgens lendárias no mundo real também experimentaram esse prazer biológico com NPCs ou outros jogadores. Então, foi difícil encontrar um jogador que ainda não tivesse feito sexo no Boundless. Felizmente, o capacete não funcionaria em menores de 16 anos devido ao seu cérebro subdesenvolvido. Eram apenas os pods de jogos que suportariam todas as idades, desde bebês até a velhice. Outra razão pela qual a atualização 5 foi tão horrível. Draco continuou, se não vamos permitir entrada de estranhos, devemos naturalmente preenchê-lo com o nosso próprio pessoal. Você entende o que isso significa? Como eles poderiam não entender?
O mestre da guilda queria dar-lhes uma maneira de engravidar ou engravidar pelo caminho que ele estava seguindo, e eles precisavam vir ao país central para isso. Normalmente, as pessoas ficariam extremamente hesitantes em se tornarem pais porque a paternidade não era uma piada. Criar um filho era coisa séria e não podia ser meia bobagem. Envolvia dinheiro, tempo e maturidade para criar um filho. Foi um processo que exigiu comprometimento e dedicação. Porém, em Bondless, eles eram os membros da Umbra. Eles eram os melhores e também possuíam grande riqueza, em relação ao mundo em que viviam. Não só isso, mas era tudo digital. Não houve consequências reais que a educação dos filhos lhes traria no mundo do jogo que afetassem o mundo real. Como dito acima, a curiosidade, quando não havia consequência para uma ação, era problemática. Esses homens e mulheres, que ficariam extremamente hesitantes até mesmo em discutir esse assunto no mundo real, ficaram entusiasmados com a perspectiva. Os caras não podiam deixar de se imaginar engravidando uma garota elfa, ou uma garota lobo, uma garota raposa ou até mesmo uma garota gato. Como seriam as crianças com eles? Isso era algo que eles nunca seriam capazes de fazer no mundo real. As meninas também não podiam deixar de sentir seus ovários se contraírem quando pensavam em filhos com aqueles homens leões machos ou naqueles homens raposas diabolicamente bonitos. Ou mesmo aqueles garotos gatos gentis e tímidos. Draco sorriu com a resposta deles. Se você estiver interessado em obter meios para fazer isso, envie seus dados para Kainu. Eles cuidarão de seus assuntos a partir daí. Todos assentiram e controlaram sua excitação. Estava claro que Draco ainda não estava nem perto de terminar. Em seguida, todos vocês devem seguir o Sublime Notion e selecionar seus lotes para seus futuros clãs em ordem de classificação. Ao fazer isso, você pode contratar quem quiser para construí-los para você, como quiser. Mas lembre-se de garantir que construtores externos não permaneçam na cidade por mais de uma semana seguida. Além disso, gostaria de salientar que esta é uma oportunidade perfeita para todos vocês subirem na hierarquia. Caberá a cada um de vocês desenvolver seu próprio lugar, e se fizerem um trabalho bom o suficiente, não está fora do âmbito da possibilidade de passar de um membro básico a um membro central. Os membros do Umbra finalmente perderam a calma e aplaudiram em voz alta. Era hora de selecionar seus lotes. Isso seria épico. Graças a Deus eu me juntei à Umbra. Era basicamente o que todos estavam pensando. Draco sorriu e piscou com Riveting e Chikari, deixando o resto se resolver. Ele enviou uma mensagem privada para Jade e Jade para separar os escravos e acomodá-los. Draco e Riveting apareceram diante do novo salão do prefeito, que agora era chamado de Salão do Éter. O que antes era uma mansão era agora uma verdadeira câmara municipal com um tamanho quase rivalizando com o castelo de Draco no mundo real. No entanto, um redemoinho de energia etérica cercou o edifício, o que fez o coração palpitar com uma sensação estranha. Era como olhar para a energia vital pura ou para a piscina de água mais clara que continha energia infinita. Draco entrou no salão do éter com suas duas mulheres e ficou surpreso ao ver que o interior era automatizado. Não foi modernizado, mas automatizado. Nas palavras deles, parecia uma prefeitura medieval normal, mas em vez de eletricidade, tudo era alimentado por energia etérica. De repente, a mente de Draco vibrou. Este foi um feito da engenharia mágica também. Na verdade, não. Ele não tinha notado isso antes porque usou os olhos de Kaelo primeiro, mas o token de atualização da cidade também foi algo feito pela engenharia mágica. Isso abalou Draco tanto que ele quase desmaiou. Isso significava que se ele trabalhasse duro o suficiente, estudasse essa habilidade comercial e também os próprios itens, ele seria capaz de fazer seus próprios tokens de atualização no futuro. Fazia sentido, já que Bondless buscava o realismo. Mesmo que fosse possível atualizar edifícios arbitrariamente com fichas concedidas, deveria haver uma razão no jogo para isso. Como jogadores e gamers, entendemos o metamotivo. Esses tokens eram coisas raras que permitiam que você evitasse a moagem e pagasse apenas para atualizar suas coisas. Mas como isso se encaixou no mundo de Bondless? Deve haver uma maneira de fazer sentido neste mundo, e a engenharia mágica foi a resposta. Esta habilidade comercial épica poderia permitir que Draco inventasse ou construísse engenhocas e itens que poderiam fazer o aparentemente impossível. No entanto, Draco ficou sóbrio imediatamente.
Ele conhecia essa IA muito bem. Se algo pudesse produzir grandes recompensas, seria necessário fazer um esforço equivalente. Draco não teve vantagem em engenharia mágica porque ele nunca cursou engenharia básica em sua vida passada. Mesmo com seu talento, ele teria que trilhar o caminho batido como todo mundo, só que estaria um pouco melhor. Ele foi consolado pela habilidade passiva em Sid, que o ajudaria muito. Ele seria capaz de aprender e criar mais rápido que o normal, então poderia reduzir pela metade o tempo necessário para dominar essa habilidade comercial. Se ele encontrasse um professor para essa habilidade comercial, ela poderia até ser reduzida para um terço. Ainda assim, sua felicidade desapareceu quando ele se lembrou de quão péssima era a velocidade de nivelamento para Epic Trade Skills. Mesmo depois de comandar um enorme exército para lutar contra um inimigo poderoso como o Dragão de Metal, ele ganhou apenas 15% de experiência para a habilidade comercial tática. Ele não tinha subido nenhum único nível. Mas fazia sentido. Se as habilidades comerciais épicas e superiores fossem tão fáceis de subir de nível, nenhum joio aleatório que tivesse a sorte de conseguir uma não se tornaria incomparável sob o céu. As recompensas pela prática do Trade Skill eram altas, então o esforço exigido era igualmente alto. Draco suprimiu seu desejo de ativar a habilidade comercial de engenharia mágica e entrou no Aether Hall com Riveting Nietzsche e também com Ikari. As duas mulheres ficaram tão chocadas quanto ele, por motivos diferentes. Riveting Nietzsche ficou chocada porque ela nunca tinha visto um prédio com vida própria como este Aether Hall. As escadas se moviam e se moviam, as vassouras varriam o chão sem nenhum manipulador e os espanadores limpavam sozinhos os parapeitos das janelas. Era como aquela série de filmes antigos sobre aquele garoto perdedor com cara de nerd que tinha uma cicatriz em forma de raio. Eles frequentavam uma escola com um nome estranho, que era exatamente assim. No caso de Kari, foi porque ela não conseguia entender como a energia etérica poderia fazer isso. Como filha de dois dragões classificados como Deus, ela estava acostumada principalmente com energia divina, que era a matéria-prima do pequeno reino da antiga mina de éter. Assim como qualquer outro dragão, ela sentia que a energia etérica nada mais era do que um resíduo que os outros pareciam valorizar. Então eles a coletaram e usaram para negociar. Já que outros gostaram tanto, por que não? Como tal, ela viu um cristal de éter da mesma forma que Draco e Eva veriam uma moeda de bronze. Ela não tinha ideia de que essa energia poderia fazer tais maravilhas e proporcionar tantos benefícios materiais. Como a energia divina era escassa, com os deuses recuando para o céu, a energia etérica assumiu o primeiro lugar. Eles caminharam pelo Aether Hall, verificando cada andar e vendo como geralmente funcionava. Todos chegaram à mesma conclusão de que este lugar deveria ser proibido para outras pessoas. Por ser automatizado e autossuficiente, eles não precisariam de servos ou escravos para cuidar dele, para que pudesse se tornar o lar perfeito para seus descendentes. Draco enviou uma mensagem privada para Sublime Notion para mais tarde trazer home todas as mulheres que a Riveting Nietzsche reuniu para ele e acomodá-las no Aether Hall. Draco traria Zaine também, embora muito mais tarde. Em seguida, dirigiram-se ao local que antigamente era o gabinete do prefeito. Agora, havia se transformado em uma sala branca e vazia com linhas azuis percorrendo as paredes, junto com um pedestal terminal no centro. Nota do autor: isso deve ajudar https://i.engur.com/show6.jpg. Deixando de lado o visual estranho, Draco caminhou até o terminal e viu que havia uma ranhura para uma mão caber. Naturalmente, ele colocou sua própria mão lá e esperou que ela terminasse de examiná-lo. No entanto, ele estremeceu um pouco quando uma agulha perfurou o centro da palma da mão e extraiu um pouco de seu sangue. Depois de aparentemente processar seu sangue, ele finalmente viu a energia etérica se mover como um ciclone e se fundir em uma forma de vida energética. Este havia assumido a forma de um macho de cor azul esverdeada, com olhos amarelos brilhantes. Sua forma parecia muito com a de Draco, na verdade, como se ele fosse uma réplica de forma de vida de energia humanoide. Ele falou com uma voz que ecoava como se muitas pessoas estivessem falando através dele. Saudações, mestre do salão. Eu sou o avatar do seu Aether Hall, que é uma maravilha da criação nesta época. Os Aether Halls existiram na Era Antiga, antes da recorrente Grande Guerra, mas mesmo assim, eles eram extremamente escassos e poucos. Visto que este é o único desta época,
Irei educá-los sobre o que este edifício único pode e fará por você. A forma de vida energética flutuou até o nível do solo, mas continuou pairando no ar. Aproximou-se de Draco e flutuou a poucos metros dele enquanto falava lenta e calmamente. Mesmo que os Aetheraus já existissem antes, nenhum atingiu este nível de concentração ou possuía uma mina de éter abaixo que continha um pequeno mundo feito de energia divina. Isso criou algumas funções únicas, que acho que você acharia muito agradáveis, mestre do salão. No entanto, antes de começarmos, preciso de um nome oficial. Como avatar do seu Aetherhal, posso dizer que todo este edifício sou eu e eu sou ele. Servir, mas também desejamos uma identidade. Você vai nos dar um? Guild Wars capítulo 155, o Salão do Éter um nome. Draco ponderou sobre isso silenciosamente por alguns segundos antes de escolher um nome para esta entidade única. Vitae. Como forma de vida energética, este era um nome adequado, que também se encaixava no tema da capital. Vitae pareceu concordar com isso, enquanto assentia e se afastava lentamente de Draco. Obrigado. Agora, vou guiá-lo pelas funções do seu Aetherhal. A energia etérica se uniu na sala para formar uma espécie de quadro que normalmente se veria nas escolas. Era semi-tangível, o que significa que não era permanente. Afinal de contas, se tivesse tal habilidade, este salão do éter desafiaria demais o céu. Em primeiro lugar, o Aetherhal é autossuficiente e pode se autorreparar. Ele pode manter-se automaticamente em ótima forma, tanto estética quanto funcionalmente, desde que haja energia etérica por perto. A exibição no quadro mostrava o salão do éter bagunçado em um ponto, e então uma grande seta mostrava o depois da situação, onde o salão do éter estava brilhando. Claramente, esse avatar, ou mesmo esse Aetherhal em geral, tinha senso de humor. Em segundo lugar, o Aetherhal pode se defender e atacar intrusos. Isso é limitado apenas ao próprio Hal. Então, no caso de um ataque, você ainda terá que defender manualmente o resto da cidade por conta própria. Hal é diretamente proporcional à concentração de energia etérica da cidade. Se a concentração for baixa, o poder de ataque e defesa torna-se baixo, porém no extremo oposto, o ataque e a defesa serão aterrorizantes. No nível atual de concentração, o poder será equivalente a um indivíduo de rank 4. O quadro exibia os braços amarelos do Aetherhal enquanto os flexionava. Então, abaixo desta ilustração, havia duas setas apontadas para dois cenários diferentes. O primeiro foi aquele em que o Aetherhal segurava um escudo com seus braços amarelos e defendia um ataque de energia que parecia um raio. O segundo foi o Aetherhal realizando um suplex em um dragão sufocante. Em terceiro lugar, o Salão do Éter controla toda a área que a energia etérica atinge. Em outras palavras, é isso que decide o limite da sua cidade, bem como que o notifica sobre tudo que consegue entrar furtivamente. Você pode expandir seu território oficial e vigorosamente se aumentar a quantidade de energia etérica na capital. Qualquer lugar dentro do alcance da energia etérica produzida pela capital se qualifica como seu território. O quadro agora exibiu o Aetherhal espalhando tentáculos que cobriam a terra. Esses tentáculos pareciam agarrar qualquer coisa e arrastá-los para a boca do salão do éter. Havia árvores, pedras e terra, e eles gritavam por socorro enquanto o Aetherhal ria maldosamente. Draco percebeu porque havia um grande balão de texto próximo ao Aetherhal que tinha Moa em letras maiúsculas. E, finalmente, a função mais importante que o Aetherhal tem é transformar lentamente a energia mundana externa em energia etérica. No entanto, há uma ressalva. O Aetherhal só pode usar esta função para manter os níveis de Aether, mas não pode aumentá-los ou produzi-los para não manutenção. Draco acenou com a cabeça ao entender. Em essência, o Aetherhal manteria a porcentagem de Aether na guia de visão geral, que era de 25%, estável. Não aumentaria a menos que Draco aumentasse manualmente a concentração de energia etérica na capital. O quadro desapareceu quando Vitae terminou sua apresentação. Ele agora pairou no chão e se aproximou de Draco. Se você me seguir, mestre do salão, eu o levarei à anomalia que mencionei anteriormente. Draco compartilhou um olhar com Riveting e Hikari antes de concordar. Por favor, mostre o caminho. Vitae reconheceu seu consentimento e começou a se mover pelos corredores do prédio em velocidade moderada, enquanto Draco e as duas mulheres o seguiram com a mesma rapidez.
Embora o salão do éter tivesse mudado muito em relação ao salão do prefeito, Draco ainda era capaz de dizer vagamente para onde eles estavam indo. Bem, qualquer um poderia dizer, desde que conhecesse o antigo salão do prefeito, já que eles continuavam descendo cada vez mais. Eventualmente, eles chegaram ao que antes era o porão, mas a porta era muito diferente agora. Em vez de um pedaço de madeira simples e despretensioso, transformou-se num portal azul esverdeado. Vitaly parou diante do portal e falou lentamente com eles. O pequeno mundo que Ladikari deixou na antiga mina se fundiu no Aetherhal, criando uma função estranha que desafia a compreensão. Por favor, entre comigo e dê uma olhada por si mesmo. Vitaly voou para dentro do portal e Draco seguiu sem hesitação. Riveting e Chikari seguiram depois de se perguntarem do que se tratava. Quando todos viram o mundo, ficaram pasmos. O que antes era um mundo pequeno com planícies exuberantes, árvores infinitas e belos prados com lagos e rios tornou-se uma lousa em branco. Não, não é uma lousa em branco. Tornou-se um reino bizarro onde o chão estava coberto por algo parecido com água, que parecia semissólida, já que não afundava nela. No centro deste reino havia uma gota d'água gigante que ficava pendurada a alguns metros do chão, com uma coluna de água abaixo dela que formava um amortecedor. Nota do autor, basicamente isto.ingur.com/zakog.jpg. Draco olhou para isso com incompreensão. Riveting e Chikari pareciam tão confusos quanto ele. O que exatamente foi isso? O que esse reino deveria ser? Mais importante ainda, o que deveria fazer exatamente? Do jeito que Vitaly havia falado antes, eles esperavam encontrar alguma maravilha incomparável neste lugar, entender imediatamente o que estava acontecendo e ficar maravilhados com isso. No entanto, eles eram totalmente sem noção. Vitaly pareceu notar a confusão deles e se abaixou ao nível deles enquanto seus olhos permaneciam fixos naquela gota d'água que pairava no ar. Essa estranha massa que se assemelha à água é inteiramente composta pela energia divina que formou este reino, mas condensada. Ela não pode ser danificada ou removida e possui uma função estranha. Vitaly virou-se para Draco e Kari. Enquanto um dragão o manipular, ele poderá produzir energia etérica manualmente. A taxa de conversão é terrivelmente baixa, mas é importante notar que a energia etérica resultante pode ser adicionada à quantidade da cidade. Os três ficaram chocados agora por um motivo totalmente diferente. Isso não significava que eles poderiam expandir manualmente seu território sem ter que sacrificar os cristais de éter. Originalmente, Draco havia planejado fazer exatamente isso, mas isso o poupou de todo tipo de problema. No momento, ele precisava tanto dos cristais de éter que nem era engraçado. Ele precisava deles para fabricar equipamentos, para sua engenharia mágica e para testar outras habilidades comerciais. Ter que gastar algum dinheiro na capital foi doloroso, mas ele não tinha outra escolha, então estava preparado para cerrar os dentes e aguentar. No entanto, ele recebeu uma solução ideal graças a esta anomalia. Parecia que o preço exorbitante na construção do assentamento, bem como na sua modernização, tinha valido a pena. Afinal, não foi muito surpreendente que alguém tivesse construído uma mina de éter antes, já que os salões de éter existiam na era antiga. No entanto, ninguém teve o privilégio de construir uma mina de éter que continha um pequeno mundo construído com energia divina, que deveria ser extremamente escassa. Isso pode explicar por que apareceu como um erro. Draco balançou a cabeça. Embora tentador, era impensável deixar Ikari aqui para manipulá-lo manualmente, pois ele precisava dela ao seu lado. Ele próprio também não poderia fazê-lo porque tinha uma infinidade de tarefas a cumprir. Percebi que você fala sobre energia etérica na forma de quantidade e qualidade. Existe alguma diferença? Draco perguntou pensativo. Vitaly assentiu. No que diz respeito à quantidade, isso não traz nenhum benefício para a Terra ou para as pessoas, mas permite a expansão do território. A qualidade, por outro lado, é o que permite que as pessoas se beneficiem da energia, garantindo os benefícios atuais. Draco entendeu isso. O que o Aetherhal produziu naturalmente foi a energia etérica de qualidade que manteve estável o que ele viu na guia de visão geral e forneceu a situação atual. A quantidade de energia etérica foi produzida manualmente depois que ele lançou cristais de éter ou usou este reino anômalo para fazê-lo, o que permitiria que o território se expandisse desenfreadamente. Draco tinha uma última pergunta, que era:
Como faço para aumentar a qualidade? Vitaly balançou a cabeça. Você não pode fazer isso manualmente. Ele só aumentará automaticamente quando você transformar a cidade em um reino. O Salão do Éter se tornará então um palácio do éter e será capaz de produzir naturalmente energia de maior qualidade, o que proporcionará benefícios ainda melhores. Draco assentiu. Isto é tudo então? Sim, mestre do salão. Isso é tudo por enquanto. Vitaly respondeu. Bom. Em breve colocarei minha família e entes queridos exclusivamente, bem como meus vários parceiros de criação neste Aether Hall. Qualquer outra pessoa que não se enquadre nesta categoria não tem permissão para entrar no Aether Hall sem aviso prévio e meu consentimento explícito. As únicas exceções a esta regra serão os membros do núcleo da Umbra. Draco deu esse comando antes de deixar o reino da anomalia com Ikari e Rivetingnid. Ele então se virou para as duas mulheres e disse, temos que fazer alguns preparativos. Originalmente planejei atualizar 5 edifícios para o nível 7, mas fazer isso agora seria incitar o desejo onde a luxúria já existe. Draco se virou para Vitaly. Leve-nos à sala de reuniões do Aether Hall. Vitaly assentiu e os conduziu pelos corredores até uma grande sala com decoração extremamente luxuosa. O número de runas apenas para o controle de temperatura quase rivalizava com a loja Rank 7. Os sofás foram feitos com o melhor artesanato e os tapetes eram de vários monstros de Rank 4. Este era o opulento do opulento. Até mesmo o imperador sentiria seu donjer encolher diante de tal poder. Havia um trono nesta sala, decorado com o rosto de um leão dourado. Em cada lado do trono havia um menor, como se o Aether Hall soubesse que ele estava com duas pessoas importantes. Draco virou-se para Vitaly e a forma de vida energética não ofereceu nenhuma explicação. Contudo, Draco poderia jurar que sentiu alguma presunção por parte do sujeito. Draco ignorou e sentou-se no trono do leão, enquanto Rivetingnit sentou-se à sua direita e Ikari à sua esquerda. O trono de Rivetingnit estava claro antes de ela se sentar nele, mas assim que suas nádegas tocaram o objeto, ele se transformou em um trono brilhante, decorado com motivos do sol. O Ikari também se transformou no motivo de um dragão, o que foi bastante marcante. Enquanto Draco desfrutava de seu confortável trono, ele sentiu uma ressonância em sua armadura. O selo de Camelot que havia sido fundido com sua armadura Dragorujo emergiu e lançou uma forte luz dourada sobre o trono. Draco estava envolto em uma aura dourada que parecia irradiar força e majestade para todos, fazendo até mesmo Ikari e Rivetingnit sentirem a necessidade de se curvar diante dele. Anúncio do sistema para o jogador. Seu medalhão lendário, Selo de Camelot, ressoou no trono do Aether Hall. Você gerou uma aura do rei que dura enquanto você permanecer sentado no trono. Aura do rei, habilidade passiva efeito, suprimir todos os que se recusam a prestar respeito ao rei. Draco ficou bastante satisfeito com essa ressonância, pois lhe deu uma habilidade temporária que seria útil na próxima parte. Afinal, qualquer vantagem que conseguisse sobre os poderes ocultos seria favorável. Uma ressonância não era algo que ele não tivesse visto antes. Ele atualmente entendia que o que havia acontecido com o conjunto Dragorugil que ele usava, assim como a poção da bênção do dragão, poderia ser considerado uma ressonância com a alma do dragão. Não que o bastardo vermelho tivesse conseguido enganá-lo, mas simplesmente um aspecto do sistema. Isso foi o que Draco disse a si mesmo para acalmar seu ego ferido. A alma do dragão em questão foi despertada pela repentina onda de ódio e intenção de matar na alma de Draco. Ele estava vivenciando um sonho agradável envolvendo finalmente enfrentar sua esposa dominante, mas esse sonho havia sido destruído agora há pouco. Como tal, a alma do dragão ficou enfurecida, não percebendo todo o ódio e intenção de matar que apontava para ela. Poderia ser perdoado, pois qualquer pessoa que fosse acordada arbitrariamente ao ter um sonho agradável também ficaria furiosa. Quem? Vem aqui e cumprimente seu pai, eu. O rugido do Dragon Soul liberou toda a sua raiva e negatividade. Na verdade, expressar domínio sobre os outros era o seu modo de vida. Já que sua esposa o intimidou, ele intimidaria todo mundo. O quê? Você não gostou disso? Bem, vem aqui e diga isso na cara dele. Então ele irá intimidar você também, para garantir. A Dragon Soul não pôde deixar de rir neste momento. Então se acalmou e decidiu olhar em volta. Seu sorriso congelou quando sentiu todo aquele ódio e intenção de matar, mas tentou raciocinar que devia ser apenas sua própria imaginação. No entanto,
O pescoço da alma do dragão encolheu quando viu o dragão negro pairando sobre ele com um sorriso malicioso. Black cumprimenta o pai Dragon Soul. O dragão negro falou na voz de Draco, imitando o apelido que a alma do dragão lhe deu. A alma do dragão neste momento estava cheia de medo e arrependimento. Se estivessem no reino físico, já poderia ter soltado alguma energia etérica entre suas pernas. Que boca de cachorro! Não foram estes os mesmos lábios que me permitiram transferir a culpa dos meus crimes para inocentes? Esses lábios não foram capazes de convencer as pessoas que estavam prestes a me matar a se curvarem respeitosamente. Porque esses lábios dominados me traíram hoje. O quê? Então, foi o irmão Black. Ah, que coincidência! Eu estava sonhando com você. A alma do dragão riu muito, como se a negatividade e a situação tensa fossem apenas nuvens. Oh, conte-me tudo sobre esse sonho então. O dragão negro perguntou com um sorriso malicioso. A alma do dragão engasgou um pouco, mas rapidamente recuperou a compostura. Ah, por que não? Os detalhes ainda estão frescos em minha mente. Enquanto a alma do dragão começou a encerar alguns versos eloquentes que fariam Shakespeare chamá-la de professor, a situação no mundo real tornou-se um pouco tensa. Afinal, vários poderes ocultos já haviam chegado e estavam se alinhando. Muitos estavam simplesmente esperando pacientemente do lado de fora até que todos os outros se reunissem, pois sabiam que não seriam os únicos a fazer uma visita hoje. Eles também aproveitaram a oportunidade para observar este estranho edifício que deveria ser da época antiga. Não foi anunciado que era um Ether Hall, mas seus olhos perspicazes foram capazes de dizer que isso não era algo desta época. Eles já haviam percebido os diversos benefícios da cidade, o que fortaleceu o desejo de conseguir terras aqui. Os NPCs não podiam confiscar as terras ou propriedades dos jogadores, mas certamente poderiam atacar os jogadores e intimidá-los a ponto de concordar com qualquer pedido que eles pudessem fazer. Caso contrário, alguns nem se dariam ao trabalho de tentar discutir com Draco. Em grande parte, eles o deixaram em paz por causa de Richmond e porque seu futuro era muito brilhante. Ele certamente seria alguém importante durante a Grande Guerra, permitindo que mais pessoas sobrevivessem até o fim. Mas agora as coisas eram diferentes. Os benefícios colocados na mesa eram demasiado grandes para manter o status quo. Se todos trouxessem seus descendentes para cá e eles permitissem desfrutar desses benefícios, poderiam fazer com que mais deles sobrevivessem à guerra. Os poderes ocultos também se dignaram a proteger esta cidade assim que seus descendentes chegassem. Enquanto eles mantivessem este bastião, o mundo inteiro poderia ser deixado para apodrecer, por tudo o que importassem. Com tal base, o crescimento e a reconstrução ilimitados seriam possíveis. Alguns vieram com mentes arrogantes, pois nem todos eram da raça humana. Havia poderes ocultos que eram membros de raças neutras ou até mesmo de algumas raças de monstros. As únicas pessoas desaparecidas agora eram os diabos e os demônios, mas esses dois não apareceriam aqui de qualquer maneira. Outra coisa foi que Richmond e Naquil também estavam desaparecidos, o que fez os poderes ocultos se sentirem muito mais confiantes. Mesmo que aquele velhote fosse poderoso, ele não era louco o suficiente para ir contra todos eles juntos. Alguns dos poderes ocultos tentaram romper o vazio para entrar diretamente no palácio como uma demonstração de força, mas foram repelidos com força, o que os deixou furiosos. Eles tentaram oprimir, mas acabaram sendo reprimidos. Esta foi uma grande perda de face quando se considerou quem eles estavam enfrentando. Um mero aventureiro imortal de nível 1. O que é pior, aqueles que estavam no mesmo nível deles estiveram lá para testemunhar esta derrota vergonhosa. Todos se acomodaram e observaram o prédio em silêncio. Eventualmente, a energia etérica se uniu para mostrar Vitaly. Ele flutuou acima dos poderes ocultos de uma maneira imperiosa, que os suprimiu diretamente, pois ele era pura energia etérica. Bom dia, visitantes. Damos as boas-vindas à Vita Capital City e, como potências de seus próprios domínios, você certamente tem o direito de possuir seu próprio orgulho. Vitaly fez a energia etérica próxima se agitar enquanto sua voz ecoava se tornava ameaçadora. No entanto, não tente danificar a capital ou o salão do éter. Fazer isso marcará sua inimizade conosco e, como tal, todas as tentativas de qualquer negociação serão inevitavelmente negadas a você. Fale bem. Comporte-se bem. Você estará na presença do soberano da Vita Capital City.
Preste seus respeitos e respeito será mostrado a você. As palavras de Vitae foram fortes e pesadas. Draco não lhe disse para dizer nada, mas decidiu fazer isso. Ele se uniu ao sangue e à energia etérica de Draco. Então ele compartilhava muitas das características de Draco. Os poderes ocultos não foram totalmente suprimidos, mas seu desejo esfriou um pouco quando reconheceram as palavras de Vitae, por mais desagradáveis que fossem. Não seria sensato mostrar hostilidade aberta tão cedo. Era melhor ser cordial, pelo menos até que os termos do acordo fossem estabelecidos. Então eles ainda poderiam começar a exercer pressão para aumentar o número de benefícios. Vitae viu a aparência deles e decidiu que já era o suficiente. Por favor, siga-me pelo salão do éter até a sala do trono do meu mestre, onde você será recebido à vontade. Cada palavra da boca de Vitae suprimiu sua dignidade e esclareceu suas posições como parte inferior, mas os poderes ocultos permaneceram calados. Afinal, falar era barato. Quando eles entrassem na sala do trono, ficaria claro quem suprimiria quem. Guild Wars capítulo 156, Negociações. Logo os poderes ocultos chegaram à sala do trono. Vitae, que estava à frente do bando, parou quando chegou ao centro da sala do trono antes de se virar para as pessoas que o seguiam. Vocês se encontram na presença do rei da capital Vitae. 1000 bênçãos para vocês por testemunharem tamanha grandeza durante suas vidas sombrias. As palavras de Vitae foram tão penetrantes quanto antes, mas os poderes ocultos continuaram a resistir. Uma forma de vida éter era uma coisa nova para eles, já que a própria energia etérica era tão preciosa e rara. Sua língua solta apenas aumentou o desejo deles de capturar pessoalmente o sujeito e dissecá-lo ou usá-lo para seus próprios propósitos. Mas as coisas ainda não haviam chegado a esse estágio. Neste momento, seus olhos caíram sobre Draco, Riveting e Kari. A maioria deles já tinha visto Draco quando ele criou a poção da bênção do dragão pela primeira vez no prédio da Associação Tradesquil. No entanto, eles ainda não sabiam que o que ele criou naquela época tinha algo a ver com os dragões. Caso contrário, eles teriam enlouquecido e feito de tudo para apreender os itens. As outras potências que nunca tinham visto Draco foram influenciadas por seu elevado estado de ser e foram ligeiramente reprimidas. A aura dourada que cercava Draco, juntamente com sua pose relaxada e arrogante, também os fez sentir um pouco sufocados. Muitos notaram a beleza de Kari e seus olhos brilharam. Ela era simplesmente algo saído de um retrato, não o tipo de beleza que existe na realidade. Seu estado de ser era tão elevado quanto o de Draco, o que era surpreendente. Como os dragões foram exterminados muito tempo antes desta era, nenhum dos poderes ocultos poderia reconhecer este estado de ser como ele realmente era, exceto que era estranhamente elevado. Então, eles olharam para Riveting. Seu estado de ser era muito inferior aos outros dois, mas estava muito acima de um ser humano comum. Riveting não alcançou compatibilidade de linhagem como Draco, então ela não foi capaz de aproveitar todos os benefícios que sua linhagem Amaterasu deveria conceder a ela, pois ela não tinha o reconhecimento do sistema. No entanto, isso seria resolvido em breve. Por enquanto, porém, Riveting parecia o menos impressionante dos três, mas todos os poderes ocultos não puderam deixar de sentir uma pontada de preocupação. Isso porque seu capuz sempre escuro não podia ser visto, mesmo com seu poder e várias habilidades oculares. Foi como tentar espiar o abismo. Enquanto observavam os três, eles, por sua vez, também estavam sendo observados por Draco e companhia. Ikari não ficou muito impressionado. Nenhum deles era mais forte do que os membros de sua família, mas como isso poderia ter sido possível? Seus pais eram dragões de nível Deus e seus irmãos eram classificados como Deus ou semideus. Se algum deles pudesse chegar perto em termos de força dos dragões, eles teriam sido deuses e teriam recuado para o céu. Como poderiam as raças mortais desta era esperar se equiparar a isso? Se fossem tão bons, não teriam 60% da sua população abatida após cada grande guerra. Quanto à noite Riveting, ela estava muito mais atenta aos detalhes. Portanto, ela conhecia habilidades como Ômega, bem como os efeitos da energia de destruição. Esses poderes ocultos passaram por um momento difícil. Porém, o problema era que Draco era uma pessoa enquanto eles eram muitos. O seu número quase chegou a 300, espalhados pelas várias raças, sendo a humanidade a que tem o maior número. Ômega era uma ótima habilidade,
mas as limitações impostas a ela eram irritantes. Como tal, Tvetingnit se acalmou e esperou para ver como Draco lidaria com eles, embora ela tivesse uma ideia do que ele faria. Ao mesmo tempo, ela resolveu encontrar algum tempo para fazer algo louco o suficiente para conseguir um item divino também. Afinal, ambos compartilhavam o mesmo conhecimento, então tudo o que Draco pudesse fazer, ela também poderia fazer. Era por isso que Draco valorizava muito sua semi-reencarnação. Ela tirou 50% do fardo dos ombros dele, se não mais. De repente, Draco riu. Ah, este rei é realmente muito abençoado por ter todos vocês, grandes personagens, me visitando em um dia tão auspicioso. Acabei de terminar de sacrificar tanto para atualizar meu assentamento diretamente para uma cidade-estado. A risada de Draco lentamente chegou ao fim enquanto ele sorria levemente para os vários poderes ocultos diante dele. Para ver todos vocês chegando em um momento tão perfeito, certamente deve ser para me parabenizar, certo? Afinal, pessoas da sua estatura não viriam roubar comida da boca de um júnior. Os olhos dos vários poderes ocultos se aguçaram enquanto olhavam para Draco. Parecia que eles haviam subestimado o sujeito. Com apenas suas palavras introdutórias, ele colocou sua reivindicação em uma posição moral elevada. Então, ele queria jogar esse jogo? Quem entre os presentes não viveu pelo menos 10 vezes a idade de Draco? Todos eles encontraram pessoas como ele dezenas de vezes a caminho do topo. A maioria dos poderes ocultos ficou quieta, mas sorriu levemente. Eles sabiam perfeitamente onde estavam suas próprias forças e quem entre eles tinha a língua mais afiada ou mais suave. Todos concordaram unanimemente em deixar que aqueles fossem os primeiros a falar. Fiel a isso, uma das raças neutras deu um passo à frente. Era um membro da raça Guelph, um deus mago de rank 7 chamado Filomena. Ela era a típica mulher élfica linda com um rosto extraordinariamente esculpido e um corpo que gritava beleza esbelta. Com uma tiara na cabeça, ela certamente parecia nobre e suas palavras também sugeriam isso. Pode ser um pouco presunçoso, mas espero falar com Sua Majestade Draco em nome dos meus colegas aqui reunidos. Alguém tem alguma objeção a isso? Os vários poderes ocultos sorriram quando deram seu consentimento. Quando se tratava de questões de lei, diplomacia e governo, os Zigelves eram incomparáveis. Obrigado a todos por esta chance. Em primeiro lugar, permita-me parabenizar Sua Majestade pelo sucesso da transformação do assentamento Vita em cidade-estado. Seu trabalho árduo e sofrimento foram recompensados e você foi capaz de adquirir uma maravilha dos dias modernos. Este é um indicador direto da sua importância pessoal e geral, bem como do seu imenso talento. Desde que os aventureiros imortais vieram a este mundo, você, em particular, nos surpreendeu repetidas vezes com seu crescimento, sabedoria e destreza. Todos nós depositamos grandes esperanças em você para liderar seu povo na futura defesa contra o flagelo que são os demônios. Em segundo lugar, gostaria de dizer que os benefícios que a Vita Capital City apresentou à sua guilda dos aventureiros imortais, Umbra, são realmente incríveis e surpreendentes. Deixando de lado os benefícios para os artesãos, alguns dos outros benefícios são feitos sob medida para nós, nativos do mundo, como o aumento da expectativa de vida, a resistência a doenças e o crescimento populacional. Filomena sorriu gentilmente ao afirmar isso, seus olhos azuis claros refletindo respeito e emoções genuínas. Se isso era realmente o que ela sentia ou não, era isso que ela exibia externamente. Draco ficou surpreso com o ângulo que eles escolheram para atacar. Ele esperava que eles atacassem do ponto de vista do benefício para todos nós, onde diriam besteiras sobre como os benefícios do Vita não deveriam ser monopolizados, mas sim compartilhados para o benefício de todos. Portanto, se Draco recusasse, ele teria sido considerado um infiel egoísta que atrapalhava o progresso da sociedade, negando-se a ajudar os necessitados. Como tal, ele seria colocado num terreno moral inferior e estes poderes poderiam unir-se para usar alguns meios enérgicos para pressioná-lo. Porém, eles usaram o ângulo não tem utilidade para você, mas muito para nós, que não era um ataque do ponto de vista moral. Não. Filomena atacou do ponto de vista da lógica, que era muito mais eficaz e universal do que algo subjetivo como a moral. Ela até continuou após uma breve pausa. Aventureiros imortais não parecem possuir a capacidade de se reproduzir, então o benefício do crescimento populacional tem pouca utilidade para você.
nossas raças. Além disso, vocês, aventureiros imortais, são incapazes de morrer permanentemente e aparentemente podem viver para sempre. Então uma expectativa de vida dobrada significa muito pouco para vocês. Nós, no entanto, temos vidas limitadas, que poderiam ser muito usadas se fossem duplicadas. Finalmente, a resistência a doenças críticas é absolutamente necessária para nós. Os aventureiros imortais se recuperam de todas as doenças ao longo do tempo, até mesmo dos venenos mais potentes. Supondo que algo seja incurável e o aventureiro imortal morra, eles simplesmente voltarão à vida tão saudáveis quanto um bebê recém-nascido. Filomena fez uma pausa para baixar ligeiramente a cabeça para Draco, colocando-se em uma posição mais baixa. O que Sua Majestade pensa até agora? Draco era neutro por fora, mas por dentro estava carrancudo. Eu subestimei. Ele, como todos, presumia que aqueles que estavam no poder, como entidades de rank 7, usariam métodos típicos associados a potências, o que era lógica besteira, moral egoísta e força opressiva. No entanto, embora isso fosse parcialmente verdade, já que alguns membros da multidão dos poderes ocultos estavam insatisfeitos com esta abordagem, nem todas as potências eram crianças de 12 anos que viam a vida através das lentes do seu ego. Alguns eram incrivelmente astutos e sabiam como lidar com batalhas sociais como esta. Eles tinham cabeças firmes e geralmente eram extremamente bem-sucedidos em tudo o que faziam. Até mesmo Rivetingnit segurava com força o braço do trono. Ela também ficou bastante chocada com essa abordagem. Os poderes ocultos com os quais eles normalmente interagiam eram do tipo que eles esperavam falar hoje, mas Filomena era como um trunfo oculto surpresa. Como todos aguardavam a resposta provisória de Draco, ele a deu na forma de interessante. Os pontos levantados por Lady Filomena são válidos. Por favor, continuem. Draco queria ver a compensação deles primeiro. Eles já haviam apresentado seu raciocínio e posição, então agora restava ver sua oferta. Mesmo que tudo o que afirmavam pudesse ser tecnicamente verdade, alguém do seu calibre deveria compreender que qualquer pessoa no poder não seria um samaritano de bom coração que lhe daria de bom grado todos os seus benefícios arduamente conquistados de graça. Na verdade, ele não era avesso a vender para os poderes ocultos. Isso foi o que ele planejou fazer muito antes de ver os benefícios da capital. Por que outro motivo ele teria anunciado o primeiro leilão da loja Rank 7? Em primeiro lugar, ele planejou leiloar terras em sua capital e ganhar muito dinheiro com isso. Ou, mais provavelmente, reivindicar os benefícios acumulados por esses magnatas ricos, como técnicas, habilidades, armas ou materiais raros. Draco e Rivetingnit sabiam que construir uma mina de éter traria grandes benefícios, mas subestimaram o quão grande seria. Qualquer um dos benefícios era de morrer, mas todos eles estavam agora acumulados em um só lugar. Se não fosse por Draco saber tanto sobre o mundo, como as implicações do aumento do crescimento populacional, esses poderes ocultos não precisariam vir aqui. Ele mesmo teria ido buscá-los para vir ver. No entanto, foi a única vantagem, o crescimento natural de 500% da população, que o fez mudar de ideias. Ele sabia que poderia criar um império divino que seria leal à coroa, já que somente aqueles de sua guilda teriam permissão para criar clãs. Ele não teria elementos estrangeiros misturados que buscariam seus próprios benefícios e os trairiam em um momento oportuno. Afinal, Draco não ficaria neste reino para sempre. Ele eventualmente partiria com Rivetingnit, Ikari, Rome e suas outras pessoas importantes para outras seções do Bondless. Se eles saíssem e outros elementos aproveitassem essa oportunidade para pressionar seus descendentes que não pudessem seguir em frente, isso não seria pura tolice. Se ele pudesse evitar isso, ele o faria. Não era como se ele precisasse desses poderes ocultos para nada. Ora, uma vez que Draco alcançasse o rank 5, no mínimo, ou o rank 6, no máximo, sua visão seria fixada nos demônios e nos deuses, não em meros rank 7 como eles. Isso ocorreu porque sua base era muito profunda. Quando ele alcançasse o rank 5, ele poderia estar equipado com todos os itens divinos com habilidades divinas. Como qualquer raça mortal seria capaz de resistir a ele naquele momento. Mas isso era para um futuro distante. Por enquanto, ele tinha que lidar com esses NPCs de rank 7 com cuidado, pois eles poderiam lhe causar muitos problemas. Ele pessoalmente poderia ignorá-los,
mas tinha uma guilda e uma cidade em que pensar. Filomena sorriu. Gostaríamos de comprar terras em sua nova cidade para situar alguns de nossos jovens notáveis. Abster-nos-íamos de trazer todos os membros do nosso clã, pois isso poderia desestabilizar o equilíbrio de poderes em sua cidade-estado. Podemos reconhecer isso. Caso você tenha interesse, nosso acordo seria estruturado da seguinte forma: você nos permite adquirir lotes padrão em sua cidade-estado, seja perto do centro ou na periferia, o que poderá ser decidido posteriormente. Cada um de nós concorda em limitar a 100 pessoas por lote, composto pelos nossos juniores mais destacados. Eles poderão reproduzir e preencher nossos respectivos lotes, e as demais vagas disponíveis poderão ser compradas por nós. Receba a nobreza de qualquer posição que você escolher, a fim de garantir algum status. Em troca, forneceremos proteção para a capital Vita durante a Grande Guerra e em todos os outros momentos. Também concordaremos em comprar as terras a 150% do valor objetivo de mercado, a fim de mostrar nossa sinceridade. O que Sua Majestade pensa? Filomena sorriu brilhantemente ao estabelecer as condições, e os outros poderes ocultos também escolheram este momento para exercer suas auras levemente. Pareceria que foi um erro crasso devido à excitação deles, mas qualquer pessoa perspicaz poderia ver através do véu da besteira. No entanto, o braço de Rivetingnicht, que segurava o apoio de braço, afrouxou de repente e ela pareceu relaxar. Ela soltou um leve suspiro que não passou despercebido por esses poderes ocultos, o que lhes garantiu que concordariam. Draco, que estava preocupado todo esse tempo, de repente relaxou e sorriu gentilmente. Afinal, ele percebeu que todos os seus medos foram em vão. Não existia a pessoa perfeita. Somente alguém como ele, que olhasse para as mentes dos outros, poderia manobrar uma batalha social com facilidade. Por melhor que Filomena fosse, ela não era perfeita. Ela definitivamente cometeria um erro em algum lugar, e ela fez isso agora. Ela estava indo tão bem que Draco estava planejando pular para o final do jogo, mas agora tudo estava definido. Filomena e todos os poderes ocultos confundiram o sorriso de Draco com a aquiescência. Como tal, Filomena curvou-se e perguntou: Sua Majestade gostaria de assinar o contrato? Draco riu, uma ação que parecia estranha naquele momento. Não. A risada de Draco parou quando seu sorriso ficou mais tênue. Não haverá assinatura de contrato. Filomena e os poderes ocultos congelaram. Eles esperavam que ele resistisse, mas isso deveria se limitar aos termos exatos do contrato, e não que ele rejeitasse totalmente a coisa toda desde o início. O que Lord Draco quer dizer exatamente? Filomena questionou com uma carranca. Ela, como todos os seus colegas, estava começando a perder a paciência com esse atrevido sujeito do Rancon. Vitae de repente exerceu extrema pressão sobre os poderes ocultos enquanto gritava: Cuidado com suas maneiras. É Sua Majestade, não Lord Draco. Draco sorriu e respondeu: Pense nisso. O acordo que você propôs não oferece benefícios tangíveis para mim e apenas parece beneficiar você. Diga-me, se você estivesse no meu lugar, você mesmo assinaria esse acordo? Draco escolheu atacar da mesma forma que Filomena, o que significava refutar sua lógica. Como tal, ele não esperou que ela falasse, mas começou sua explicação. Em primeiro lugar, não tenho motivos para vender meu terreno, quando posso alugá-lo. Dessa forma, você ainda poderá usá-lo, mas será mais lucrativo para mim. Não só isso, na situação em que não estou mais interessado em nossa parceria, posso optar por encerrar sua residência. Em segundo lugar, não importa se você envia 100 ou 1 milhão de juniores, a questão é que mesmo um cego pode ver que a população aumentará através dos benefícios da Vita Capital City. Aventureiros imortais que não podem se reproduzir. Você acha que o equilíbrio ainda será mantido então? Em terceiro lugar, a nobreza não é algo que é dado, mas conquistado. Conquistei a minha através de meus feitos de grandeza. O que seus juniores fizeram para merecer tal tratamento de mim ou de meu povo? Quarto, eu não preciso de proteção durante a Grande Guerra e nem a capital. Com a força dos aventureiros imortais e, como você disse, nossa natureza imortal, a Grande Guerra para você significa uma coisa totalmente diferente do que para mim. Os olhos de Draco ficaram afiados quando ele chegou aqui. Todos vocês correm o risco de morte se as coisas derem errado, mas o pior caso para mim e para minha espécie não passa de um grande inconveniente. Como tal,
O medo da grande guerra é inexistente para nós. Draco recostou-se em seu trono com um sorriso malicioso. Na verdade, nós adoramos isso, pois é uma chance de aumentar nosso poder, sem o risco da repercussão que todos vocês enfrentam. Finalmente, e mais importante, sua compensação não tem valor real para mim. Se eu quiser dinheiro, tenho a primeira e única loja Rank 7 existente capaz de me fornecer fundos infinitos. Se eu quiser itens, bem, você já deve saber minhas circunstâncias. Se eu for capaz de criar tantas coisas épicas no Rank 1, quando eu alcançar os ranks mais altos, devo ser facilmente capaz de fazer lendários. Coisa. Draco encolheu os ombros arrogantemente. Quem sabe, talvez eu consiga fazer itens divinos no futuro. No entanto, isso é um problema para todos vocês, já que vocês não têm nada para me oferecer que eu queira ou precise para trocar por algo que vocês querem e precisam. Isso soa como uma troca boa e justa para vocês? Draco não cedeu e deixou claro o ponto. Mesmo que você tenha algo que eu queira, é algo que você não pode dar facilmente e, em quantidade suficiente, para fazer valer a pena. Cristais de éter. A única coisa que levarei são cristais de éter, que podem ser usados para alimentar o desenvolvimento da Vita Capital City, o que, ironicamente, beneficiaria seus juniores também. Então, mesmo assim, tudo continua a seu favor. Você definitivamente não tem esse recurso precioso suficiente para negociar, por isso eu disse que não haverá contrato permanente. Draco abriu os braços num gesto de não posso evitar. Mesmo assim, eu adoraria chegar a um acordo com todos vocês, mas vocês não têm a compensação necessária para me pagar por esse tipo de comércio. Se você tiver cristais de éter suficientes e estiver disposto a mudar os termos para me beneficiar da mesma forma que eles beneficiam você, estou disposto a negociar em um piscar de olhos. Ótimo que não há necessidade de elaborar. Draco então sorriu heroicamente enquanto seus olhos vermelhos pulsantes olhavam para os atordoados e infelizes poderes ocultos. A bola agora está com vocês, meus nobres senhores. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.